Olá, pessoal, estou de volta, hein? Bom, eu fiz uma parte 2 porque acabou que eu esqueci de apresentar um outro modelo. Eu tinha separado os dois e na hora eu apresentei um e apresentar o outro, acabei esquecendo. Mas é até bom que a gente divide os dois vídeos. E aqui, para você ver que há uma diferença de um planejamento para o outro, dependendo do que foi colocado lá. Esse aqui é o modelo 2, ó. Vocês estão vendo aí. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui, ele já colocou que ele tem mais de 6 horas por dia. Então, mais de 6 horas por dia, percebe que ele vai ter o quê? Uma possibilidade de realmente navegar pelas metas 1, 2 e a complementar, porque ele tem mais de 6 horas. Porque quando fica ali dentro de 4, 5 horas, está dentro do que eu mando de material para vocês hoje. Vocês realmente se dedicarem, vocês vão ver que vocês vão investir aí pelo menos 4, 5 horas. Agora, quem tem mais de 6 horas por dia vai precisar de mais coisas. E aí, até respondendo uma pergunta que um colega me fez. Professor, agora que o senhor fez o planejamento estratégico, personalizado de cada um, o senhor vai enviar material individualmente para a fraqueza de cada um, tal, para a gente... Gente, assim como tem hoje, a gente tem mais de 100, cento e poucos mentorados aqui hoje, eu não tenho como fazer esse atendimento personalizado diário, porque eu tenho que estar produzindo material no dia a dia. Mas qual é a estratégia que... E eu até prometi para vocês que, baseado nisso aqui, vocês iam ter o quê? Mais exercício, não é isso? Então, o que eu pensei de forma de estratégia? A gente vai colocar lá, eu vou ver aqui, estou vendo com a minha coordenação para me ajudar nisso, porque é mais uma entrega que a gente vai ter que fazer. Dentro da plataforma, a gente colocar lá um novo tópico de exercícios. E aí eu vou botar por disciplina. Então, exercício por disciplina. Para quê? Para você poder exercitar. Então, elaboração de questões focado em disciplinas, desafios que você vai enfrentar. Então, por exemplo, professor, eu entrei lá, cumpri a minha tarefa, cumpri a 1 hora de revisão no plano 24 horas e 7 dias. 24, 7 dias, 24, 7 dias, certo? Beleza, o 7º dia, você vai revisar só o 7º, são 10 fichamentos por dia. Já fez o primeiro, no café da manhã, ok. Ou naquele momento que você tem aí, primeiro momento que você for pegar para estudar, você tem que fazer. Segundo, cumprir a tarefa do curso, as 5 cadernos. Terceiro, o que sobrou de tempo? Eu vou para a meta 1 no meu planejamento, que é trabalhar as fraquezas. Eu estou com a pilha de fraqueza ali que eu tenho que fazer a revisão dela. Qual é a regra de revisão? Fichamento, mapa mental e leitura de gabarito comentado. Você não vai ficar lendo as questões de novo, a menos que você leia o gabarito comentado e não consegue conectar. Porque o ideal é que a sua mente já conecte. Quando você lê o gabarito, você já lembra da questão. É isso que eu quero. Eu quero que você, quando olhar para o gabarito, você já lembre do caso, inclusive, que foi apresentado na questão. Mas você não está olhando para a questão, você está olhando para o gabarito. Mas a tua mente vai criar essa conexão, vai lá buscar. É isso que eu preciso, gente, que faça isso. E aí, você não lembrou da questão quando está olhando o gabarito, você vai lá, olha a questão de novo rapidamente, não é para ler a questão toda, lê lá só as 2, 3 primeiras palavras da história e a tua mente vai ter que puxar. Gente, se a tua mente não puxar, aí você tem que ler de novo. Por quê? Porque está tendo desconexão, tá bom? Você tem que ler, tua mente já tem que trazer a história, você tem que lembrar da história. Lembrou da história, você volta para lá, confirma o gabarito. Percebeu? A gente está fazendo um trabalho aqui mental muito forte, tá? Trabalho mental mesmo. Mentoria aqui é para trabalhar não só o teu aprendizado, mas a tua mente como um todo, e a tua estratégia, a tua forma de aprender, tá? Talvez tenha sido equivocada durante muitos anos, tá? E depois, quando você conhecer um pouquinho da minha história de vida, você vai entender por que eu ensino tantas estratégias de aprendizado e de ensino, né? Eu, efetivamente, na minha vida, comecei a estudar, eu já tinha mais de 30 anos de idade. Assim, comecei a estudar, não. Eu larguei meus estudos, larguei tudo, voltei, né, para quem tiver a oportunidade de assistir aquele vídeo lá que eu falo de vendedor de picolé a PRF, tá no YouTube, de vendedor de picolé a PRF. Assiste esse vídeo, porque esse vídeo vai mostrar um pouco da minha história de vida, e é uma história assim, que eu larguei os estudos, larguei tudo, larguei minha família, saí, fui trabalhar, achei que eu ia vencer na vida, queria vencer, mas achei que ia vencer trabalhando, e não era isso. E aí eu comecei a estudar muito tarde. Eu comecei a estudar, eu com 30 anos de idade, eu estava fazendo o ensino médio ainda, imagina.
né? E hoje, com a formação acadêmica que eu tenho hoje, e com os concursos que eu passei, tudo que aconteceu na minha vida de lá para cá, em 20 anos, por exemplo, algumas pessoas falam assim, quantos anos você tem? Você tem 100 anos? Alguns acham que eu tenho 100 anos, né? Mas por quê? Dinamismo. E eu ainda consigo tirar tempo para divertir, né? Para viver um pouco, né? Hoje estou vivendo, cara, aproveitando muito mais do que eu aproveitei no passado. Hoje eu tenho minha chácara, no final de semana não abro mão de estar lá, né? Então, assim... Mas vamos lá. Aí aqui, beleza, conexões. Tá? Esse aqui já é um outro plano. Ó, aqui, por exemplo, ó, isso aqui a formação, por exemplo, dele, ele é mestre, mas o mestrado dele pode ser numa área, de repente, fora da atividade notarial registral. Por quê? Porque a força dele está no direito constitucional, não está na atividade notarial registral. De repente, ele é mestre, ele é um professor, ou ele é funcionário público, mas percebam, ele tem uma formação acadêmica forte, boa, e assim, é uma coisa também que eu digo para vocês, gente, mestrado, doutorado, muitas vezes ele acaba até te afastando do estudo contínuo. Muitas vezes está aqui e pensa, poxa, meu cara, tem gente que é mestre, que é doutor e tal, está concorrendo, veio. Aqui não é concorrência, né? O ENAC é uma habilitação, a concorrência está lá na frente. Mas aqui, a vantagem muitas vezes fica mais mesmo no título. Por quê? Porque eu e alguns colegas que a gente tem aí, passou por essas fases de formação acadêmica, ela, na verdade, te distancia. Quem está aqui me ouvindo sabe, quem é mestre doutor aqui no nosso grupo sabe disso. Você sai desse campo, agora que eles estão fazendo aí um doutorado, um mestrado em direito notarial registral. Aí é outra parada. Você vai mergulhar realmente dentro do direito notarial registral. Porque quando você vai para o mestrado ou doutorado profissional, você vai para um outro campo. E aí você afasta mesmo do estudo do dia a dia. Você viu que inclusive, aquele plano que a gente viu anteriormente, na atividade notarial registral, foi apresentada como fraqueza. Por quê? Porque talvez a pessoa ficou tão tempo ali afastada do dia a dia, da atividade, para estar se dedicando ao doutorado. E que não vai cair nada do doutorado na prova, entendeu? Não. É bem nesse sentido, tá bom? Então, aqui, ó, fraquezas, RCP, tabelionato de nota, protesto e o geral. Aqui ele me colocou ameaças. Me colocou aqui, ficou. Por que eu estou apresentando esse outro? Porque aqui eu tenho fraqueza, eu tenho ameaça, eu tenho oportunidade, eu tenho força. Então deu para eu fazer um trabalho bom de visão aqui e você entender como funciona a revisão. Revisão 24 e revisão de 7. Tem que ter. E aí, ó, como é que é o tempo extra, gente? Olha aqui, ó. Meta 1, fraqueza. Ele vai pegar a fraqueza dele. Vai trabalhar a fraqueza. Ah, quanto tempo, professor? 1 hora. Você fazer ali os fichamentos. Depende da quantidade de material que você tem ainda. Porque agora, como a gente está no início, você não tem tanto material ainda. Mas lá no meio do curso, você vai ter uma pilha de material. E onde é que vai estar essa pilha? Onde é que ela vai estar organizada? Essa pilha vai estar do lado esquerdo, o teu braço mais fraco, ou vai estar do lado direito, que é o teu braço mais forte. Para quem é destro, né? Percebeu? Até isso aqui, até na hora de você montar isso na tua mesa, quem é destro, coloca a força do lado direito. Quem é canhoto, coloca ao contrário, organiza ao contrário. Força, oportunidade, ameaça e fraqueza. Coloca ao contrário. Entendeu? Até isso, gente, é importante, porque você está conversando com o teu cérebro. O teu cérebro está entendendo tudo que você está montando ali. Ele está entendendo. O teu cérebro está na estratégia contigo. Ele está fechado contigo ali, mas você tem que levar ele junto contigo, tá bom? Você não pode criar distorções para ele. Então, meta 1, fraqueza. Meta 2, ameaça. Então, primeiro ele vai cumprir a meta 1. Deu tempo, sobrou tempo, ele vai para a meta 2. Aí sobrou mais tempo ainda, ele vai para a oportunidade aqui, ó. Ele me colocou, porque a oportunidade eu botei como meta complementar. É aquela só se você realmente sobrou. Você já matou fraqueza e ameaça. Você não vai para a oportunidade se você não revisou ainda, pelo menos uma vez, todos os cadernos de fraqueza, todos os cadernos de ameaça. Depois que você revisar tudo ali, você pode ir lá se dar o luxo de ir na oportunidade, de ir na força. Mas, enquanto isso, é aqui que você tem que ficar, tá bom? Aí, beleza? Eu só trouxe esse daqui para vocês entenderem, ó, como é que pode ser o quadro quando eu tenho dividido fraqueza, ameaça, oportunidade e força. Tá vendo que força nem entra no quadro ali? Não entra, porque você é forte na disciplina, tá bom? Bom,
Então é isso, eu trouxe isso aqui só para vocês entenderem. Da mesma forma, ó, você vai lá, faz o coisa. Aqui é interessante, na hora que eu estava lendo o versículo da outra vez, depois eu saí e ainda fiquei, né? Ainda fiquei refletindo sobre isso, né? Esforça-te e tem bom ânimo. E aí a gente fala lá, quando a gente vai falar em posse, ânimos donandi, né? Ânimos de dono. Lá na posse você tem um ânimo de dono. E aqui, esforça-te e tem bom ânimo. O que é essa palavra para a gente? Esforçar é o esforço. Ter um bom ânimo, que é o quê? Ânimo de vencedor. O ânimos aqui é de vencedor. Lá o ânimo de dono. Aqui é de vencer, de você ter a certeza que você é um vencedor. Você é um vencedor por natureza. Só por você estar aí, sentado, estudando, se dedicando a um propósito, você já é um vencedor. Não é demais. Eu, por ter a oportunidade de estar aqui, estar ajudando vocês, estar nessa mentoria, eu já sou um vencedor. Porque tem gente que não tem essa possibilidade, tem gente que não tem essa chance. Tem gente que não tem toda uma história de vida diferente que levaram a caminhos diferentes. Tem gente que agora está no hospital, no leito de um hospital, não está tendo a oportunidade que nós estamos tendo. Então, a gente já tem que agradecer a Deus, ser grato a Deus todos os dias por essas oportunidades que nós temos. Então, se esforça, tenha um bom ânimo, que é um ânimo de vencedor, e não temos. Não deixa o medo te travar, não deixa o medo te frear. Coloca essa meta de 30 dias como meta principal na tua vida agora, já que você entrou nesse propósito. Tá bom? Porque o Senhor, teu Deus, estará contigo, estará comigo, estará contigo, tá bom? Por onde quer que a gente ande. Valeu, gente. Então, esse vídeo foi rapidinho, só mesmo para eu dar essa batida no modelo diferente, tá? Criar aí, fazer uma apresentação diferenciada para vocês. Valeu.